você tem que se manter informado, tem que acompanhar as recomendações e as diretrizes que estão saindo nessas grandes sociedades, né? American College, tem a Sociedade Australiana, tem também algumas revistas brasileiras, alguns pesquisadores brasileiros também que trabalham muito sobre suplementação. Tem uma galera muito forte lá na USP que trabalha sobre creatina, principalmente, proteína. Mas o que é importante você entender é que boa parte desses suplementos que vêm, são novos, eles têm como princípio a caminhada metabólica de algum nutriente ou de algum princípio ativo, né? Mas não necessariamente esse nutriente ou princípio ativo tem algum efeito significativo. Ele pode até fazer uma caminhada que leva, vamos usar como exemplo um suplemento que aumenta o gasto energético. Então ele pode ter uma via que faça isso, mas o efeito dele é um efeito irrisório. Imagina consumir um suplemento por um mês e no final das contas você gastou a mais do que se não tivesse tomado 30 calorias, né? Isso vai ser basicamente inútil, né? Você não vai aproveitar de fato dos benefícios dele. Então é importante a gente entender, principalmente, bioquímica, a fisiologia do exercício e da demanda daquele exercício do seu paciente, mas também entender se aquele suplemento ele tem de fato algum efeito significativo, porque senão não vale a pena. Se tiver um efeito, mas um efeito raso, minúsculo, não vale a pena consumi-lo, porque pode ter outros efeitos adversos que ainda não foram encontrados por conta que precisa de mais tempo de pesquisa para explorar melhor esse suplemento. Meu preferido, sem dúvida nenhuma, é a cafeína. A cafeína é um suplemento que é meu querido. Eu tento indicar quando faz sentido para o paciente, mas ela tem uma atuação singela ali naquele processo energético, aumentando a disponibilidade de gordura, por exemplo, mas o que eu mais gosto é que ela é um estimulante. Ela faz com que o indivíduo consiga manter sobre o trabalho por algum tempo, diminui a percepção de esforço e faz com que ele consiga entregar mais ali, ao mesmo ponto que é um suplemento que é delicado. Se você errar a dose com o indivíduo, isso tudo que a gente falou de melhorar, ela pode piorar, deixar o indivíduo mais ansioso, dar taquicardia, ansiedade, isso tudo faz com que ele perca o foco, então tem que tomar muito cuidado com a suplementação de cafeína. Tem muita gente que vem estudando e testando o nitrato. O nitrato também é um suplemento interessante, que aumenta a vasodilatação, faz com que chegue mais oxigênio no músculo, e isso facilita o trabalho, melhora o trabalho do atleta ou do indivíduo que é praticante. E quando a gente fala de desempenho e endurance, a gente não pode deixar de lado o carboidrato. O carboidrato está inteiramente ligado com o desempenho no endurance, então dar o aporte necessário de carboidrato para o indivíduo é muito interessante, ou é necessário se você de fato quer performance. Todos os suplementos, no fundo, eu considero como dispensáveis. Você pode treinar sem cafeína, você pode treinar sem gel de carboidrato, você pode treinar sem o nitrato, mas eles podem ter efeitos positivos. Então são dispensáveis, dependendo do contexto, ele pode trazer grandes benefícios. Não acho que existe, ou você precisa viver nesse dicotômico, tira ou não tira. Mas pode colocar, dependendo do contexto, pode tirar, dependendo do contexto também. Para recuperação, o que é indispensável é a reposição de água e de eletrólitos. Isso é indispensável. Pode ser através de algum suplemento ou pode ser através da alimentação também, como comentei no bloco sobre corrida. Toma uma aguinha de coco, chega em casa e se alimenta, e isso naturalmente a gente tem uma reposição para esses esportes de endurance. Mas para atletas que têm uma demanda maior, é importantíssimo que haja essa reposição de eletrólito. Um suplemento que eu botaria minha mão no fogo é o Whey Protein, ou a proteína vegetal isolada. Sem dúvidas nenhuma, é um suplemento seguro, prático e que no fundo ele trabalha com um complemento. Obviamente você consegue fazer isso com a alimentação, mas ele pode ser um facilitador de rotina e fazer com que o seu paciente consiga seguir aquela sua prescrição. Creatina está na moda, né? Todo mundo quer, todo mundo compra, aumentou o valor no mercado, mas tem uma coisa que poucas pessoas falam, é que a creatina não é responsiva para todo mundo. Eu li uma matéria ontem de um professor da USP, o Bruno, ele falou o seguinte: se você apostar todas as suas fichas na creatina para o processo de hipertrofia, você vai se frustrar. Esse é o ponto. Ela pode ajudar no ganho de força, no ganho de massa muscular, mas ela
não vai ser a responsável por si só para fazer com que isso aconteça. A creatina ela atua no processo de síntese de ATP, né, naquele meio do caminho. Ela é muito mais rápida de entregar energia do que todo aquele mecanismo da gordura, do carboidrato para fazer essa entrega de energia. Então ela fica ali no meio do caminho, acabou uma célula de ATP, vai, repõe nela e volta e o negócio acontece. Então ela consegue dar um suporte energético para esses exercícios que precisam de potência, de força, né? Então, que é muito a cara da musculação, por exemplo. É por isso que ela traz benefícios importantes para essa modalidade, assim como outros esportes também que precisam de explosão, de potência, de força. Mas é importante a gente entender que a creatina, ela não necessariamente cabe para todo mundo. Existem vários fatores que podem levar a uma creatina ser reprovada nesses testes de adulteração. Um deles, talvez o menos comum, é ser adulterada com alguma substância que é proibida. Encontrar alguma substância ali dentro que não pode ser consumida, que não pode ser comercializada. Essa é uma preocupação muito mais para o alto rendimento, né? Que o indivíduo pode cair no doping, um atleta, e ali causar um problema grande. O outro, talvez o mais comum, é a creatina ser misturada com outros alimentos, como amido, algum alimento que tem um aspecto parecido. O preço da creatina é muito mais caro do que de um amido, por exemplo. Quando você mistura ali, você tem um produto que, na teoria, tem alguma quantidade de creatina, mas também tem algum outro alimento que está fazendo só ali o volume. Então, no final das contas, você tem um produto que não necessariamente é 100% creatina. Existe até casos da creatina não ter nada de creatina ali dentro. As pessoas misturam com outros alimentos, com outros ingredientes, que você, quando faz o teste, não encontra nenhuma concentração de creatina. Um outro fator que pode levar à reprovação é a concentração do produto ser diferente do que está descrita no rótulo. Se essa creatina tiver uma concentração menor do que 80% do que está descrita no rótulo, ou seja, para 1 grama de creatina ela tem menos de 80% de pureza, ela pode ser reprovada. Mas se ela ficar dentro desse intervalo entre 80% e 100%, ela é considerada aprovada, por mais que elas tenham ali entre 85% e 90% de concentração do conteúdo. Os suplementos pré-treinos podem sim causar alguns efeitos colaterais, tendo em vista que a maior parte deles é à base de cafeína. A cafeína é um suplemento incrível, eu gosto muito, mas ela tem os seus lados negativos. Pode desencadear taquicardia, sudorese, ansiedade, insônia. Então não só no exercício ela pode atrapalhar, mas também no pós-exercício, né, na rotina desse indivíduo. A gente também tem o efeito colateral da betalanina, por exemplo, que é o efeito mais agudo, né? Isso dá aquela coceira chata muitas das vezes. Teve uma vez uma paciente me ligou, falando: Gustavo, eu tô morrendo, tô coçando o meu rosto, acho que vai acontecer alguma coisa comigo. Então o que aconteceu? Ela consumiu uma quantidade maior do que o ideal do suplemento, que era em pó. Então eu sempre alerto muito os meus pacientes que consomem suplemento em pó para de fato seguir as recomendações ali que estão no rótulo para evitar esses efeitos. O whey ou a proteína vegetal isolada, né? Eles são alimentos que já vêm, são suplementos que já vêm com essas quantidades tanto de BCAA quanto dos aminoácidos essenciais nas quantidades ideais, né? Então não tem por que você pegar eles fracionados, sendo que você tem no suplemento ele completinho ali. A campeã de falsificação, sem dúvidas nenhuma, é a creatina. Mas o whey também entra nesse bolo, talvez fique com o 2º lugar, mas a creatina vem ganhando espaço, acho que pela popularidade mesmo, né? O segredo é indicar as lojas que são confiáveis, as lojas das marcas, os e-commerce das marcas. Tomar cuidado com os e-commerce com preços muito atrativos. O interessante disso tudo é que existem algumas marcas que já têm um canal aberto com o cliente. Então você manda para a marca o lote do suplemento e ele consegue te dar um retorno se aquilo de fato é um suplemento dele ou não. Eu acho isso incrível, é uma saída que você pode utilizar, né? Identificar quais marcas têm esse canal e indicar para os seus pacientes para eles tirarem essas dúvidas caso eles achem que estão consumindo algum suplemento que não é de boa procedência.